De onde vêm os ciclos de mercado? Se o mercado de ações fosse uma máquina, era de se esperar que ele tivesse um desempenho estável ao longo do tempo. Mas não é bem isso que acontece. Em vez disso, nós temos o quê? Muita volatilidade, muita flutuação, muita agitação. Os mercados de alta são caracterizados pelos excessos, excesso de confiança, de disposição de pagar mais caro, pelos ativos. Portanto, para um mercado em alta, muitas vezes depende de algo novo, de algum catalisador e que não dá para ser explicado em termos de história. E o que nós tivemos na última semana foi a última ata de reunião do FED, de política monetária, em que eles confirmaram nas próximas reuniões um aumento de 0,5 ponto percentual. Isso acabou acalmando os mercados, que eles não consideraram um aperto mais agressivo, por enquanto, e que pode desacelerar em julho se a inflação ajudar. Será? A aversão ao risco, o pânico, o medo de perda é que mantém os mercados mais racionais, com alguma cautela. E esses exageros, esses excessos, levam os ativos a níveis elevados. Consequentemente, ficam vulneráveis. E se estão vulneráveis, certamente o rally não vai durar para sempre. Portanto, cuidado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte, compartilha, comenta bastante. Visita o site se você ainda não conhece. O link estará na descrição. Não perde tempo. Vamos virar essa chave? Vem para o Trend Squad. Bom, os mercados globais desfrutaram ontem de um rally amplo, na sexta-feira. A gente vê aqui os futuros americanos com forte movimento, os mercados asiáticos, Europa, o DAX também conseguiu maior movimento, o VIX em queda, setor de petróleo e gás continua em alta, além das commodities, apesar de que algodão e sumo de laranja fecharam em queda, os metais, a gente vê o paládio com forte movimento também na semana, os grãos, o óleo de soja, e para o Forex, recuperação para as principais moedas, e mais um dia, mais uma semana de dólar fraco, porque o rendimento dos treasuries caiu após os dados mostrarem que os gastos do consumidor, que é a principal medida de inflação aí que o Fed adora, aumentou em abril, e o aumento da inflação desacelerou, 2 sinais de que a economia pode estar a caminho de crescer no trimestre. Será? Eu fico em dúvida aí quanto a esses dados. Os gastos do consumidor respondem por mais de 2/3 da atividade econômica dos Estados Unidos, que aumentou no mês passado, embora a inflação continua sem dar trégua, continua a acelerar, e dado também que foi menor do que nos últimos 2 meses. Apesar desses dados, a economia dos Estados Unidos ainda não está fora aí, de uma possibilidade de uma recessão, e é a maior, principal preocupação, o maior temor agora para os mercados. Por quê? As taxas de juros continuam altas, a inflação em alta, e isso mais para frente pode reduzir drasticamente os gastos do consumidor, que a inflação é persistente e não está só em um lugar, ela está a nível global, e o Fed cada vez mais agressivo também pesa sobre o crescimento. Então, as chances de uma desaceleração econômica também para os Estados Unidos, continuam altas. Há várias incertezas ainda no horizonte, o que a gente vê pela China, que agora também é catalisador do momento, A China, que continua com sua política de Covid zero, por um lado é bom, mas por outro também desacelera a economia, ela continua fechando alguns pontos,
com lockdown, com as restrições em alguns pontos, inclusive cidades portuárias. Isso, né, afeta bastante os já existentes problemas logísticos e acaba aumentando ainda mais a inflação, né? Acaba piorando as coisas. Então, os gastos do consumidor, né, tudo isso, inflação alta, taxas de juros em alta, né, os mercados financeiros aí com muita agitação, né, e muita incerteza, isso tudo pode pesar para os gastos do consumidor nos próximos meses. Ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta a situação que tá. Então, esses dados aí, sinceramente, para mim, eu não confio muito, né? Aqui para o Brasil também não foi diferente, né? O Brasil continuou aqui o movimento de alta, né? Conseguiu superar os 110 ontem, né? Aqui não avançou muito, fechou com ligeira alta em 0,05, ficou aqui, né, preso no 112, e Petrobras acabou limitando esses ganhos, né, depois, após as falas aí do Arthur Lira, né, possibilidade do governo vender as ações, então, acabou limitando aqui o movimento. Aqui, né, olhando aqui para o diário, me dá uma impressão de um ombro, cabeça-ombro invertido, né, e a neckline está justamente nos 110 mil pontos, que é a zona bastante importante. Só que aqui a reversão do movimento, ele ampliar a recuperação aqui, está no 114, que a gente tem a abertura desta mega barra aqui do dia 22 de abril, que foi ela que confirmou esse último fractal. Então, é acima do 114 que a situação pode começar a mudar. Como aqui a gente também, numa hora, a gente já pode ver uma divergência, né, e tem mega barra, o primeiro suporte, né, aqui, entrando a reversão nesses níveis, né, primeiro suporte que ele vai achar é justamente esse 110. Agora, se voltar a perder o 110, 108. Porque como já rompeu aqui a figura, né, geralmente, né, quando há um rompimento, há mais um teste ali na base da figura, nesse caso aqui a neckline, e aí sim, né, para definir o movimento. Aqui essa possibilidade, mas, né, maior recuperação está acima do 114 aqui para o Ibovespa. Na última semana, né, a gente viu aqui um pessimismo, né, com o Brasil, né, crescente. No início do ano, né, o Ibovespa teve um início de ano forte, registrou até que meados de abril uma alta, né, só que a coisa começou a azedar, né, com a disparada no preço das commodities, fluxos positivos também dos estrangeiros, né, só que o movimento se inverteu, e aí mesmo em abril a coisa começou a azedar, né, e chegou a mostrar queda no ano. Mas ele acabou, né, reagindo aqui. Então, também na semana, a gente consegue ver, né, eu consigo identificar aqui uma possibilidade de reversão. Só que a reversão da tendência a gente vê pelo semanal, né? Possibilidade de um fundo duplo. Eu até, nas últimas análises, né, indicava isso aqui como um pivô, uma possibilidade de um pivô de baixa. Mas, para isso, ele vai só confirmar aqui embaixo no 100 mil. Então, se houver possibilidade de fundo duplo, ele também só vai confirmar aqui, nos 121 mil pontos, que aqui já é a zona de 61,8 também. E no mês, né, zona de 61,8, fundo duplo, né, mas só vai confirmar aqui em cima para voltar na máxima histórica aqui. Então, ele pode até voltar a entrar nessa zona de venda, né, que é a faixa de 61,8. Mas aí se vai confirmar, vamos ver, porque o último mês foi de forte correção, a gente tem um engolfo de baixa. Ele deixou aqui, em março, né, um falso pin-bar, em abril, o engolfo de baixa, mas ele praticamente só vai ser confirmado justamente nos 100 mil pontos, que é a zona mais importante, é o suporte mais importante que tem o Ibovespa. Então,
Diante também, né, com a alta dos juros para os Estados Unidos, né, essas tensões geopolíticas, Rússia e Ucrânia, preocupações com a economia global, isso acabou azedando aqui para o Brasil. Sem contar que é ano de eleição, então a situação ainda pode piorar, né? A gente vai ver muita volatilidade ainda. O DXY acabou fechando em queda, né? Mais uma semana, mediante os principais pares globais, né? O mercado, né, digerindo os dados de inflação, confiança, consumo, a renda para os Estados Unidos, né? O euro, né, não teve grande movimento, porque o BCE, né, dos bancos centrais, o Banco Central Europeu ainda não fez nada, né, está olhando aí, está vendo o tempo passar, possibilidade é de começar a aumentar as taxas em julho, né, no segundo semestre, vamos ver, né. E, por enquanto, aqui a gente tem a briga agora, né, já no lado positivo, peso mexicano, dólar canadense, que vão se aproximando, mas aqui a gente tem o rublo, né, que teve forte desvalorização, a preocupação agora, né, é com um calote aí, né, da Rússia, porque eles praticamente, né, eles estão impossibilitados, né, de pagar, não é por falta de dinheiro, né, devido aí às restrições aí dos Estados Unidos, né, sanções. Mais atenção geopolítica, né, do que propriamente ter ou não ter dinheiro. Então, desvalorizou forte, a gente tem o real e a briga está aqui, né, DXY, rublo e real. Rand sul-africano também teve uma recuperação, mas assim, né, nada ainda. Peso argentino, não faz nada, lira turca também, né, com forte desvalorização. Está aqui embaixo ainda, né, na lanterna. Ela continua a ser negativamente diferenciada, né, com a moeda dos países emergentes que mais perdeu valor, né, que a gente vê aqui, tanto mensal quanto anualmente. Né, aumento da taxa de câmbio, né, que vem na Turquia com um acúmulo, né, de inflação, diferencial de juros, gastos em divisas também, né, com o esforço de proteger o câmbio, né. Então, a situação só vem piorando. Ataque cambial, né, hiperinflação duradoura, as enormes perdas de rendas também, não consegue ser evitado. Então, pior movimento aqui, mas a briga, né, está com os três. E o dólar, mais uma semana de queda, ou seja, já havia mostrado aqui a possibilidade, né, do primeiro movimento, mas, né, confirmando aqui a faixa dos 4,80, que a briga estava aqui em cima, né, a gente vê aqui é barra ignorada. A gente ainda tem aqui a mega barra, né, na faixa de 4,60, e é onde ele pode tentar a reversão, porque a gente ainda tem muita sombra aqui. Entretanto, ele só vai confirmar no 5,20. Ou seja, se formar fundo duplo, aqui em 4,60, ele ainda assim, ele tem que confirmar esse 5,20 para voltar a trabalhar o 5,40, voltar para dentro dessa figura aqui, da consolidação desse retângulo. Estão vendo aqui os 4,60, né, no último mês, mas ele vai precisar confirmar o 5,20, que é o que está travando aqui por enquanto. E aqui, olha, um grande vazio. Daqui, a gente também tem suporte em 4,50, que é a abertura de março de 2020. E em 9 meses, né, o que tem para o dólar? A mega barra. Aqui, ó. Em R$4 ainda, a abertura dela, né? Foi aqui que foi o começo de 2020, ou seja, tem os 4,50, né, que ele pode renovar ainda a mínima ali para buscar mais uma recuperação,
Mas aqui a gente tem um grande vazio. O dólar pode voltar aos R$ 4? Pode. Entretanto, a barra é muito grande, ele também está nos 50% dela, pode buscar mais uma recuperação até definir. E o retorno, né, o principal retorno aqui para ele é a faixa de 5,40. Ou seja, um grande fundo duplo pode estar sendo formado aqui nos 4,60. A possibilidade, né, na verdade, na última semana, as declarações que o Fed deu foi de mais 2 aumentos de meio ponto para as próximas reuniões, junho e julho, e parar em julho. Isso se a inflação ajudar, que eu não acredito. Eu não acredito nem que o Banco Central para o Brasil vai parar. Porque eles já deixarem aberto, né, na próxima reunião, e pode não ser ainda o suficiente, né? Pode ser que a Selic, eles continuem a aumentar ainda a Selic, né? E ontem também Xangai deu pequenos passos para acabar com o lockdown, né? Acabar com as restrições, e a China tem sido bastante afetada pela pandemia, né, com um lockdown severo aí de 2 meses para conter esse pico, né, do coronavírus, né, do Covid, um surto que só aumenta, né, em Pequim, mas isso acaba pesando bastante para a economia, né? A economia da China vai se recuperando, mas a gente vê uma lentidão muito grande ainda, uma recuperação muito lenta, muito parcial, né? E isso vai pesando também, respingando para as empresas, claro, né? É o que a gente vê aí, já viu nos resultados do primeiro trimestre. E aqui para o Brasil, né, a incerteza sobre o câmbio é a mais elevada esse ano desde 2018. Por quê? Porque é um ano de eleição, né, e com a situação do exterior também, porque a inflação não é um fato isolado, é a nível global, né, e isso piora tudo, né. Então, a incerteza sobre os rumos da taxa de câmbio segue em alta, né, devido à política norte-americana, tanto quanto também as eleições aqui para o Brasil, né? Por isso, o apetite ao risco, né? Cautela continua. Então, o que a gente vê é muita volatilidade, né? Tiro, porrada e bomba, muita gritaria, a gente vê muita agitação aí no mercado. E o real, ele tem a terceira maior volatilidade implícita, né? Entre os principais pares emergentes, fica atrás apenas do rublo, que é o que a gente viu ali, né? Que agora sofre os choques aí da guerra na Rússia-Ucrânia, a lira turca também, né, que vai rapidamente consumindo suas reservas internacionais, então, assim, está bem complicado, e com o cenário externo difícil, né, China também, e as eleições que vão se aproximando, né, provavelmente vai manter o real com uma faixa muito estreita, então pode entrar mais correção, ou seja, a reversão para ele está aqui em cima do movimento, mas da tendência, né, está acima dos 121 mil pontos. Então, isso pode deixar aí o real, né, numa faixa mais estreita, porque a política monetária, né, que deve ficar, para os Estados Unidos deve ficar mais ainda apertada, os problemas na China, né, são as principais razões aí, né, para esse movimento, desses movimentos do câmbio, né. Então, o real pode enfraquecer mais, né, devido a esse cenário externo difícil também. E para as análises hoje, né, quando a gente fala de um índice de ações, é comum a gente pensar logo no Ibovespa, né? Mas, apesar disso, há outros indicadores para medir, por exemplo, quem tem uma carteira, para medir o retorno dessa carteira, né? Para ver melhor o desempenho dos papéis negociados. E, neste caso, a gente tem o IBRX, o IBRX 100, para poder compreender melhor o comportamento do mercado, né? E o desempenho das ações que compõem, né, essa carteira. Então, baseado nele, né,
eu peguei, separei alguns papéis, né, com o melhor, tiveram um fator positivo no ano passado. Então, a gente vai fazer, eu vou fazer uma análise, né, e ver, para a gente saber se ainda tem alguma oportunidade para aquele determinado papel. No IBRX, né, não são consideradas as BDRs, também não tem empresa com recuperação judicial, ou seja, é composto pelos papéis mais negociados aí na Bolsa. E é o melhor, né, a gente pode ver o melhor desempenho, o melhor retorno, que se comparar com o Ibovespa. Os setores, né, que estão mais expostos é o setor financeiro, com os bancos, serviços públicos, energia e materiais de primeira necessidade, né, bens de primeira necessidade. Esses aí, né, como a gente tem Magazine Luiza, Vale, Petrobras, Itaú, Unibanco, né, Ambev, entre outros, né. Então, eu separei alguns aqui de melhor desempenho, né, fator positivo, e eu vou começar com Braskem. Bom, vamos olhar aqui nos setores, né, ontem, né, a gente teve materiais básicos, na verdade, para a semana, por as mineradoras que deram suporte, os bancos e varejo também. Mas o que a gente vê aqui, né, pior desempenho imobiliário e consumo, né, abaixo aqui do Ibovespa, a gente tem indústria, bancos, small caps, e aqui materiais básicos, né, colado aqui aos fundos imobiliários, mas as elétricas ontem corrigiram forte com a Eletrobras, né, que lançou a oferta aí das ações, lançamento aí, né, e só que a precificação acho que é para o dia 9 de junho ainda. E aqui utilidade pública também, né, com um movimento mais fraco. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver outra coisa que tem aqui. Eu separei o varejo também. Varejo só para olhar, né? Que boa parte delas aqui das varejistas, né, com forte correção, principalmente via varejo Magazine Luiza, que são as piores, e que também tiveram pior desempenho. Primeiro e segundo lugar estão com elas, né? Para o ano passado, foram elas. Né? Aí depois vem Natura, né? IRBR3. E aqui, né, colado ao Ibov, mas também ainda com no negativo, Soma 3. Inclusive, ela tinha que, era a briga, né, entre Soma e Arezzo, mas agora a gente tem briga com Grendene e Arezzo. O melhor desempenho são as duas aqui. Alpargatas também está aqui embaixo, abaixo ainda de Guararapes, né, e Lojas Renner. Então, vamos começar com a Braskem. Braskem, ela voltou a trabalhar aos 44, a gente viu um vazio, média flat, aqui na faixa dos 47,50. Mas aqui o que a gente vê, principalmente com o OBV, é que o movimento ainda não é confirmado. Ou seja, para refazer esse fractal anterior, vai precisar confirmar esses 44, e por que está bloqueando aqui? Porque além de número inteiro, o que a gente vê é desse movimento aqui do final de janeiro, que ela até deixou aqui uma cunha, o papel deixou uma cunha ascendente, e a zona do gap, né? Na verdade, o primeiro aqui é justamente esse candle, do final de janeiro. Então, a possibilidade aqui, né, por enquanto a gente tem um suporte em 42, se voltar a romper esses 42, ela volta aqui para 40, que é o principal suporte que ela está tomando aqui. Inclusive, o histograma ainda está com movimento fraco. Se ela estiver acumulando, né, ela precisa confirmar os 44, se uma acumulação, se ela confirmar, ela precisa confirmar os 44 para buscar os 48. Então, vamos para o gráfico semanal. No semanal, a gente vê aqui a média flat, né, na faixa de 34,50. Se a gente for traçar um fibo aqui para Braskem, né, no semanal, o sinal também ainda não foi confirmado, o movimento ainda é de baixa.
Se a gente for traçar um fio aqui para a Braskem, a gente vai olhar esse último fractal aqui dela, e qual foi o ponto de reversão para ela, efetivamente aqui, apesar de que ela acumulou aqui nesse intervalo, né, entre junho de 2020 até janeiro de 2021, fez um mastro bandeira, avançou, mas a gente tem aqui esse movimento anterior, uma longa sombra ali, né, na faixa até 28. Então, o movimento que ela confirmou foi justamente nesses R$ 28, está aqui, né, no início de março. Vou colocar aqui que a gente deve ver melhor. Foi onde ela acelerou, foi a partir dos 28, 15 de março. Então, eu vou puxar meu fio, né? Daqui dos 28, ó, dia 15 de março. Foi aqui, a partir daqui dos 28, que ela acelerou. Então, olha, se a gente traçar o FIBO, a gente vê que ela está no nível de 38,2, né? Por isso que ainda está atuando aqui como suporte, né? Está entrando pressão de compra. Esse 38,2, apesar dela ter passado um pouco, ainda não foi confirmado. E é por isso que a média está flat, porque o principal suporte aqui para a Braskem, né, para confirmar esse rompimento, está aqui nos 34,50. Vou marcar aqui, porque falar, às vezes, a pessoa não tem muita visualização, né? Tá aqui, 34,50. Se ela confirmar, porque até aqui ela tem suporte importante, se ela confirmar, ela volta aqui nesses 28, que foi o ponto de reversão para ela. A zona de compra ainda está aqui embaixo. Nós temos duas zonas de reversão, inclusive ela já voltou aqui no início do ano, que é a faixa aqui dos 53 e não confirmou. Foi um micro pivô de baixa, é justamente aqui o 40, a zona importante. E aí, para ela voltar aqui, ela tem que confirmar esses 44 mais uma vez. Estão vendo que ela acumulou aqui anteriormente, né, no início de março, agora voltou. Se confirmar, avança. Se não, né, ela pode romper para vir buscar esses 34,50, porque o movimento ainda é fraco, ainda não confia. E a zona de compra para ela ainda está aqui embaixo. No mês, né, o que a gente tem para o mês? O movimento de março de 2020 está aqui. Né? A mínima foi 8,50. Ela começou a reagir, né, foi em fevereiro de 2021, e aí ela confirmou em março, que é aquele movimento justamente nos 28. Então, aqui ela pode vir nos 34,50 como uma primeira tentativa, a gente tem um pequeno topo duplo aqui, desse último movimento, refaz o movimento anterior, que é na mega barra aqui de abril de 2021. Então, ela vem para os 34,50 e aí sim é que começa maior movimento. Essa é a possibilidade de cenário aqui para a Braskem. Ou seja, esses 44 pode não ser superado agora, porque aí, aqui, a reversão pode acontecer para ela voltar a trabalhar a sombra. E aí sim é que ela pode voltar nesses 48, até definir aqui a situação. Há um grande vazio gráfico, o sinal é positivo, continua positivo, porque os gráficos maiores é que determinam a tendência. Então, aqui é uma primeira tentativa de reversão, que é 34,50. Pode haver possibilidade aqui nesse nível. E aí, né, ela voltando aos 48, se não definir, aí é que a gente tem o fractal anterior para ela refazer. Há um grande vazio aqui. E aí o caminho para Braskem é 28. Mas até lá, ainda não tenho nada que me indique isso, por enquanto, né? É uma primeira tentativa. Então, aqui ela pode voltar, né, desses 44, daqui mesmo, pode continuar a correção, porque o sinal também ainda é fraco, principalmente aqui no OBV. Enquanto ela não fez muita coisa, né, aqui, não teve muito movimento tão forte, ela ficou limitada aqui nesses 43, então ela pode terminar na próxima semana aqui a correção, né, que é refazer o movimento anterior.
voltar aqui, né, na faixa dos R$ 40. Embraer. Embraer teve forte correção nessa semana e liderou as perdas aí para o Ibovespa, após redução de acordo com a FAB, né? Foi aqui, deixa eu ver aqui, ó, no dia 24, né, com 5,60, ainda conseguiu aqui uma recuperaçãozinha. Ela ainda está trabalhando os R$ 12, que é o principal suporte aqui para Embraer. Embraer fez mais um repique aqui em janeiro, não confirmou, né, os 26, e aí acabou formando topo duplo, sim, mas, né, a confirmação era aqui os 18, e que ela confirmou, né, no dia 22 de fevereiro. Desde então, só correção. Aqui, né, a gente está vendo aqui possibilidade de uma ligeira divergência, né, mas ela já está encontrando a primeira resistência, que é 13, o que a gente consegue ver numa hora, nitidamente, né, é um ombro, cabeça, ombro invertido. Para quê? Para ela pelo menos voltar nos 14. É claro, ela confirmando os 13, ela primeiro vai a 13,50, volta nesses R$ 13, volta a testar a neckline para definir o movimento. Ela tem aqui a abertura desta megabarra, 18 de maio. Abertura essa que está próxima, que é o número inteiro. Então, a possibilidade aqui para ela, R$ 14 no máximo. Ontem, né, a abertura foi com um gap, para continuar aqui a divergência que ela deixou no dia anterior, mas se ela voltar a perder esses 12,50, né, a reversão ainda está para acontecer. Ela precisa continuar na próxima semana e confirmar os R$ 13 para dar vida ao padrão. Se não, ela vai refazer esse movimento anterior, vai voltar mais uma vez em 12, aí sim, aqui com o fundo duplo, é que ela pode refazer e voltar a 14. Isso é uma possibilidade, mas você vai confirmar, né? Já estão vendo aqui o movimento? Barra muito grande, gap, isso tudo acaba atraindo o ativo para ali novamente. Então, pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido, se confirmar 13. Mas essa é a possibilidade maior. Voltar a 12, em 12 formar o fundo duplo, aqui se dá a reversão realmente. Para quê? Voltar a se aproximar dos 14. Por quê, né? O OBV está muito aqui embaixo, ele não confirma a recuperação de Embraer. Não confirma. Então, por enquanto que a gente tem aqui a divergência escondida. Preço cai, o oscilador sobe, né? Apesar de que os fundos aqui no histograma, eles vão fundos mais altos, né? Mas o principal aqui é o OBV que não está confirmando isso. Então, daqui mesmo dos 13, ela pode começar a recuar e voltar em 12 mais uma vez. Porque a gente já tem aqui fatores importantes. Vamos ver a semana. Aqui é gap e barra grande. Ó, como está deixando sombra, ela ainda pode voltar na mínima dessa última semana até definir, ou seja, a reversão pode acontecer em 12. Pode acontecer ainda em R$ 12. Estão vendo aqui também, né, divergência escondida também na semana. O OBV ainda não está acompanhando, né, o histograma, essa recuperação. E aqui no mês, né, eu ainda não tenho sinal. Por quê? Esse movimento aqui de março de 2021 é que está segurando. Aqui é a mínima em 11,50. Então, é aqui que o sinal é dado, né, para continuar o movimento. O OBV está acompanhando aqui o movimento. Até aqui a gente tem forte suporte. E é aqui que ela vai confirmar esse 38,2. Ela ainda não confirmou o rompimento, que está aqui na faixa dos 14,50.
É aqui que ela confirma em 11,50, porque aí, rompendo, março de 2020. Ou seja, a gente tem Embraer, tem uma mega barra aqui também, na abertura dela. A gente tem Embraer aqui na faixa dos R$8, 8,50. Tem muita sombra por aqui. Tem o fecho também, né? Aqui de março de 2020, é 9,50. Então, ela tem um movimento até aqui. Vai segurar ela aqui. Porque essa mega barra, a abertura dela está em R$9. Então, é o movimento que ela tem para voltar a trabalhar. Pode começar a reagir daqui, porque essas sombras também vão atuar como suporte. A mega barra, a barra do março de 2020. Vamos ver em 9 meses o que tem para ela. Ó, só 48% aí de queda. Né? Ela ainda não confirmou esse 38,2. E aqui, né, a mínima de 2021, que é R$ 8,20. Por isso, eu acredito, né, que ela vai fazer suporte em 8,50. Para mim, é o suporte em 8,50 aqui para a Embraer. Se ela confirmar esse nível aqui, confirmar o movimento do nível de FIBO. Então, essas são as possibilidades. Né? Aqui, Embraer só vai confirmar a reversão acima dos R$20. Então, essa é a possibilidade. Ela pode voltar a 12 para formar um fundo duplo e aí a reversão no movimento começa. Ainda assim, a gente tem a faixa dos R$14, além de número inteiro e mega barra, a gente tem um pequeno gap por aqui. Ponto. Essa possibilidade para Embraer. JBS. JBS também teve um forte movimento no ano passado, um bom movimento. Foi um dos papéis também que foi na contramão do Ibovespa. E só que aqui ela está de lado já há muito tempo. Há muito tempo. E ainda assim, né, também comparando com o IBRX, a maior, não vou dizer ainda metade, mas boa parte, né, uns 40 papéis ainda não se recuperaram, né, da cacetada do ano passado. Tem muito papel ainda com forte queda, né, movimento fraco. E JBS, ela desde o ano passado está aqui, essa sangria aqui nesse range. Só que aqui, ou ela confirma os 38,50, tá nesse range, ou ela vai perder os 33. Essas são as principais regiões para ela. Por enquanto, o que está segurando aqui é a faixa dos 35, ela está dando muito suporte aqui. Então, o que acontece? Sempre que ela chega nesses níveis, entra uma pressão, uma puta pressão de compra. E ela já fez isso aqui no dia 24. Né? Porque ela tinha deixado aqui uma cunha, que eu já havia mostrado aí durante a semana, uma análise até que eu fiz, minha entrada. Ela já tinha deixado aqui a cunha. Ó. Fez o primeiro movimento, buscou recuperação e aí confirmou, porque a gente tem muita sombra aqui nos 34. Então, aqui, provavelmente, qual é a maior probabilidade para ela? É voltar mais uma vez nesses 36, se houver rompimento, se ela superar o nível, ela volta para cá, nos 38 outra vez. O que está aparecendo aqui, ela como já testou as sombras e esse forte movimento, né? Ela pode continuar na próxima semana. Aqui ainda não confirma. Olha aí a semana, né? Me dando indicação de que ela volta para esses 38 outra vez. Sinal ainda é de alta na semana. Se ela confirmar os 33, né? Não é esses 31, não. A gente tem aqui a abertura de mega barra. Então, a gente tem os R$30. R$30 aqui. Para a JBS. Que eu acredito, né? Ela ainda vai voltar para cá. Ela não vai definir esses 39 agora. Então, aqui,
é que pode acontecer a reversão, ou seja, ela já vem deixando padrões negativos aqui desde o ano passado. Ela reagiu em setembro, né, com 18,93, mas daí começou a acumular. Sinal também é de alta, continua de alta no mês, mas ela vai precisar confirmar aqui, né, que a máxima histórica dela está em 38,70. Ou seja, ela vai precisar confirmar esses 38,50 ainda para continuar o movimento. Porque o que a gente vê quando ela chega nesses níveis é rejeição, tem muito vendedor aqui ainda. Mas também tem muito comprador aqui, então tá. Como a gente olha o movimento anterior, qual que é a maior probabilidade? É de entrar uma primeira tentativa, de entrar uma correção aqui. E é justamente na abertura dessa mega barra. Então, para mim, ela vem buscar os R$30 para começar a reagir outra vez. Acredito nesse caminho aqui para a JBS, né? Isso eu já venho falando há algum tempo. Porque ali nos 35 a gente já vê pressão de compra outra vez. E aí sim até definir. Em 9 meses, o que a gente tem para a JBS? Deixa eu pagar aqui, não dá para ver. Ó, ainda indecisão. Então, ela deixou um hangman aqui no final de 2021, justamente aqui nos 36, e agora a gente tem um engolfo de baixa, né, se formando aí, testando sombra. E a barra muito grande. Barra muito grande aqui, né, no início de 2021. Então, para mim, vai entrar correção. Antes dela definir isso aqui. Ainda vem uma indecisão, ainda vem pressão de venda nesses níveis, nos 38. Eu acredito, né, nesse movimento. No momento que ela vai acumulando aqui. Para voltar em 38, precisa confirmar 36,50. Se não, daqui mesmo ela volta. Precisa de confirmação. O movimento ainda não é confirmado, ele só vai confirmar aqui em cima. Para voltar nos 38. Eu acredito nessa possibilidade? Sim. É que ela vai voltar aqui mais uma vez, porque tem muito comprador aqui na faixa dos 34. A gente pode ver com o movimento anterior. Sempre que ela volta aqui, entra pressão de compra. Agora, também, né, vai precisar confirmar. Rompendo aqui, né, a faixa dos 34, ela tem esses níveis aqui. Por quê? Porque o nível mais importante é o 33 ainda, não adianta. Até 33 ainda temos forte suporte para o JBS, e abaixo dele a coisa pode piorar. Marfrig também teve um bom desempenho. Marfrig, o último movimento dela, o último repique, foi em 2021, em novembro, né? E aí entrou correção até 18,50, ela voltou no início de janeiro e não conseguiu mais, né? Porque ela não superou mais aqui a faixa dos 21. Então, desde então ela vem corrigindo, a gente tem uma pequena acumulação, ó, o ABV confirma aí continuação do movimento, por enquanto, suporte em 14,50, a gente vê pela 1 hora, que pode ter mais um teste dos 15 na próxima semana, barra muito grande aí da abertura, do dia 26 da quinta-feira. A gente vê uma ligeira divergência aqui, mas a gente vê os repiques também que são muito pequenos, né? E o histograma também está confirmando isso. Então, essa divergência também pode ser escondida. Porque o oscilador sobe, mas o preço continua caindo, é divergência escondida. Então, ela bate 15 para continuar. Vamos ver semana. Ó, vazio gráfico. Só que aqui, possibilidade para ela, né? Ainda tem muita sombra aqui para cima. E por que tá parando aqui nesses 14,50? Movimento aqui de agosto de 2020. Só que aqui também é outro porém. Essa mega barra da semana aí, da primeira semana de maio, e logo na semana seguinte, ela já abriu com um gap de fuga e
um padrão de longa sombra, ela chama umbrella. Eu comento várias vezes, mostro várias vezes isso aqui nas análises. Sempre que eu tenho uma barra muito grande no movimento anterior e no seguinte, aparece um candle com longa sombra, é continuação. Outra possibilidade que a gente tem aqui, né, para ela fazer suporte nesses 14,50 e as longas sombras que a gente tem aqui, até a faixa 12,17 mais uma vez. Por simetria, então, a gente vê aqui que ela vai buscar repique. Já tem a mega barra e o número inteiro. Possibilidade, aqui os indicadores da mostra continuação. Possibilidade. Voltar a testar a sombra, porque enquanto a sombra estiver exposta, há mais um teste. Então, por simetria, Marfrig, volta aqui na faixa 12,17 para definir. E aí, daqui, como a gente ainda vê continuação, é onde ela refaz o movimento prévio e retorna aqui a média, R$12. Não é a média que é o mais importante aqui, e sim a faixa de preço. Por quê? Foi nesses níveis que ela confirmou esse último movimento, que foi aqui em março, início de março. Mês, né? Ui, horroroso, mas sinal de alta. Sinal ainda de alta para Marfrig. A situação vai piorar abaixo de 10. Em 9 meses, ó, barra muito grande de 2021, do início de 2021. Então, a mínima, né, está em 10,50. E é aqui, os R$10, o principal suporte para a Marfrig. Ela também está se aproximando da mínima do candle de estreia, que é 12,90. Então, para mim, ó, candle de estreia, ela ainda renovou mínima aqui em 11,18. Para mim, ela volta nesses R$12. E a abertura aqui, de 2021, está em 12,50. Para mim, ela vem buscar esses R$12. Esse é o cenário aí para Marfrig. Mesmo que entre uma recuperação, tendência para Marfrig é continuar. Positivo. Positivo, né? Logo de cara a gente vê um mastro bandeira. Positivo vai precisar confirmar R$8, quando está encontrando alguma resistência. E como deixou sombra aqui, a gente precisa, ó, barra muito grande, né, do dia 25, então ela provavelmente vai fazer mais um teste em 7,50 para definir aqui o padrão. Vamos lá. Aqui esse fio aqui, essa projeção não é minha. Então, a gente tem 100% em 8,50, viu? Vazio aqui até R$9, só que ela provavelmente vai continuar até 8,50, porque a gente tem zona de gap. Atrai o ativo para aquela faixa de preço novamente? Atrai, mas nem sempre define de primeira. Ainda que tenhamos aqui um vazio gráfico, a média ainda está apontando aqui para baixo, ou seja, há um limite aqui de recuperação, pelo que a gente vê também pelo histograma, o movimento ainda é fraco, ou seja, não pode não ir muito longe nesse primeiro movimento, uma primeira tentativa. Por quê? Situação para positivo, né, só vai melhorar lá para cima, acima aqui de R$11. Então, aqui agora é mais uma correção até ela voltar para confirmar esse R$8. E aí, faixa 50, né? Vem buscar aqui a faixa de 8,50, volta a trabalhar essa zona de gap aqui no dia 6 de abril. Essa é a possibilidade aí para positivo, pelo que a gente já vê aqui, semana. O movimento de positivo, vamos olhar o movimento anterior, ele foi confirmado, a reversão,
aqui no dia 29 de março, na faixa dos R$5. Então, se eu quiser puxar um FIBO para saber o que está acontecendo, vou puxar daqui, e não daqui de baixo. E aqui que foi a confirmação. E aqui, né, ela voltou a 9, que é o nível de FIBO, né? A confirmação desse rompimento está nos R$7, porque a gente vê a sombra aqui. Ela praticamente não confirmou, e é justamente onde ela está montando o movimento de reversão dela. Só que aqui, né, como a gente tem gap, tem barra muito grande, pelo menos no 7,50, acredito que ela volta, para poder voltar a buscar suporte e romper esses R$8. Aqui, a possibilidade, o cenário para ela, ainda nada confirmado, está tentando ganhar força, então acredito que ela vai começar a reagir mesmo desses R$7. O cenário para ela é 8,50, entra uma correção para ela continuar ampliando o movimento. Vem buscar os 9, né, que a gente tem o vazio ali gráfico no diário, até a média de 200, né, a média de 200 está justamente nesses níveis. E aí, por simetria, a gente vê aqui mais uma correção, e aí sim, mega barra de janeiro de 2022, a abertura está em 10,70, ou seja, a situação só começa a melhorar acima dos R$11 para positivo. Essa é a possibilidade aqui para o papel. É isso aqui. Então, vai a 9, corrige, 10,70, abertura de mega barra. Em 9 meses, o que a gente tem? Vamos ver no mês. Ó, tudo indica que já tem pressão de compra aqui, porque mega barra também de abril, que é justamente aqui nos R$7, e vai começar a entrar pressão de compra para voltar aqui na faixa, se aproximar de R$11. Primeira tentativa ainda para positivo de reversão. Em 9 meses, o que parece também está se formando aqui? Um cup and handle. Mas esse cup and handle, né, o padrão só vai ser definido aqui em 15, porque a gente tem a mínima de estreia aí de positivo, que foi em 2006. Ainda tem essa longa sombra para voltar a testar. Então, um caminho bom aqui para positivo, né? Quem acompanha aí, quem se posiciona no papel, é um caminho aí promissor, né? Uma recuperação para ela. Por enquanto, está aqui. R$9, né? No máximo. E daqui já começa a entrar a reversão novamente, faz mais uma recuperação e, quem sabe, pode voltar a se aproximar dos R$11.